pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Tati pra gente contar a nossa experiência, como foi no Seja Doce, desde o início, da inscrição até o merecido troféu, né, Tati? Isso, matar a curiosidade aí de vocês. Vamos lá então começar. Também vamos responder algumas perguntas, né, que tivemos na caixinha, curiosidades, então bora falar tudo aí pra vocês. Então vamos começar falando primeiro aí da inscrição. Eu sempre quis participar desses programas de TV, eu sempre quis aparecer na televisão, mas nunca me senti preparada para me inscrever no Que Seja Doce, porque o Que Seja Doce é um programa muito de doce, né? Você tem que fazer um docinho, então, e eu sou especializada em bolos, né? Eu faço bolos. E aí, em 2022, veio um estalinho ali, eu falei, vamos me inscrever, seja o que Deus quiser, se for doce a gente se vira e faz, se for bolo, melhor ainda. E aí, naquele momento ali de fazer a inscrição, eu já tinha que colocar uma pessoa como ajudante. Na mesma hora eu mandei a mensagem pra Tati, aí falei com ela, Tati, tô me inscrevendo no Que Seja Doce e eu tenho que colocar uma ajudante. Topa participar comigo, né? E aí... Na hora, obviamente, eu falei que sim. Até porque eu sou assim, depois é que eu vou parar pra pensar, né, no que vai acontecer. O que eu fiz? Mas eu falei pra Amanda, lógico, o não a gente tem. E assim, no fundo eu acho que a gente sempre acha que não vai ser chamado, de repente. Talvez que seja algo programado, mais fechado, por indicação. A gente não tem como saber realmente como que vai ser esse processo, né? Eu falei, pode me colocar, porque o não na vida a gente tem, vamos tentar. E aí, foi isso, topei. E aí ela, lógico, vamos embora. Passou. Fiz a inscrição e aí você esquece da vida, vai viver. Um dia, aí deve ter sido o início de 2023, eu não vou lembrar exatamente a data. Eu recebi um WhatsApp, alguém da produção me mandando uma mensagem falando, a gente é da produção do Que Seja Doce, a gente só queria confirmar o seu e-mail. Aí eu, é esse mesmo. Mas assim, já deu uma acendida ali, mas nada... Uma borboleta no estômago. Nada concretizado. Aí passaram-se alguns meses depois, aí sim, em julho de 2023, veio um e-mail oficial falando que o nosso processo, nossa inscrição, né, havia sido selecionada e que a partir dali a gente ia fazer vários processinhos seletivos, né, pra ir passando de etapa em etapa, porque teve muitas etapas, pra finalmente a gente ser selecionada. Eu acho que primeiro pediram foi o vídeo. pra gente fazer um vídeo. Contando, né, da minha história na confeitaria, da história da Tati na confeitaria, como a gente se conheceu, né, pra ver o nosso entrosamento, qual era a afinidade que a gente tinha, enfim. E aí eu vim aqui pra casa da Tati, onde eu estou hoje novamente. Aqui, exatamente, né, nesse sofá. E a gente gravou inúmeras tentativas, porque a gente ainda não tinha... Não sei, essa troca, assim, jeito nenhum de gravar assim. Ainda mais com alguém, né? Então a gente tentou várias vezes, e aí foi indo. Até que saiu o vídeo. Exatamente. Saiu o vídeo e a gente mandou. Mandou e também é aquele negócio, você manda e esquece, tenta esquecer, porque eles não respondem de imediato, né? E aí teve uma seleção também que a gente fez por FaceTime, né, com o produtor. Eu vim aqui pra casa da Tati também, novamente, e a gente fez uma ligação, né, de vídeo, de vídeo, né? FaceTime. Com o produtor, e aí pra ele sentir a nossa... Aí já seria mais no ao vivo ali, né? Ele vendo a gente conversando, perguntou as mesmas coisas, né? Do vídeo que a gente já tinha mandado. Mas aí pra ver, né, se realmente era verdade, tudo que a gente tava falando. E aí teve um outro processo também que a gente teve que mandar foto dos nossos trabalhos, nosso Instagram. Teve um outro processo também que a gente teve que mandar aí a nossa documentação, CPF, identidade. Se a gente tinha... processo na justiça, né? Negócio de mandado de busca e apreensão, tudo isso. O meu, brincadeira. Pra ver se tava tudo certinho. A gente teve que tomar a 4ª dose da vacina, porque assim, a gente tomou até a 3ª. E aí, pra ir pra lá, a gente teria que tomar a 4ª. No mesmo momento, a Tati passou lá em casa de motinha. Eu vou deixar um pedacinho desse vídeo pra vocês. Muito engraçado. Tem a gente toda feliz gravando. A gente indo tomar vacina. Vamos tomar vacina! Pra ir pro programa, que tinha que ter, né, o documentozinho da vacina, o comprovante. Da Covid, né? Então, ok. Isso aí começou em julho. Julho, agosto, setembro. Isso. Em setembro, lá pro dia 6 de setembro,
eu acho que foi isso sim, 6 de setembro. Eu estava me preparando para ir para São Paulo, minha primeira viagem em São Paulo, também nunca havia ido, que eu fui participar de um festival, né, do Detal, que tem em São Paulo. E aí eu me preparando, toda feliz e tal, me mandam mensagem do programa pelo WhatsApp. Você pode falar? Aí eu já, né, falei, só um minuto, meu Deus, que eu tava cheia de gente em volta e você não pode contar nada pra ninguém, você não pode falar nada pra ninguém, porque tá tudo em contrato, né, senão você é desclassificada. E acabou, passa a vez. Aí, gente, eu indo pra casa, tava até chuviscando, que eu não consegui um Uber. No caminho de casa, ela mandou mensagem de novo, eu falei, pode falar sim. E aí ela falou, olha, vocês foram selecionadas, vocês precisam estar aqui em São Paulo no dia 17 e 18 de outubro para a gravação. E aí, meu Deus, foi uma felicidade, a gente surtou. Enlouquecedor. Eu liguei pra Tati de chamada de vídeo, eu falei, você não acredita? Meu Deus! E assim, só berrava. Mas assim, foi muito legal. A gente não acreditava que aquilo estava acontecendo. E que tinha uma data e que tínhamos sido selecionadas. Né? Assim, E a gente ficou muito feliz. E aí, imediatamente, a gente começou a ficar naquela dúvida. E agora, né? O que a gente vai fazer? E agora? Porque... E aí recebemos o e-mail do programa, da pauta, que seria o programa, né? Do tema dessa temporada, que é o Mundo das Artes. E o tema do nosso episódio, que seria o bolo do equilibrista. Então, assim, quando eu fiquei sabendo que seria bolo, eu falei, Tati, meu Deus, é bolo, não acredito. Eu dei uma leve surtada, porque eu queria muito que fosse bolo. Então, perfeito. E aí, seria o bolo do equilibrista, teria que ter algo que desafiasse a gravidade, né? Então, a gente começar a pensar num projetinho, o que a gente ia fazer e tal. Deixou a gente um pouco intrigada, é que foi um e-mail muito vago. Eles não podem abrir exatamente tudo o que vai acontecer. E como nós assistíamos o programa, a gente sabia que provavelmente poderia vir um ingrediente no meio do programa, então a gente queria saber se isso eles já falavam anteriormente ou não. Isso eles não falam. E eles realmente não falam. Portanto, teve a prova, e depois a gente vai falar um pouquinho dessa prova, do que aconteceu. Só que desde o primeiro momento eu pensei já em colocar o bolo pra cima. Tati, eu falei, Tati, vamos botar esse bolo pra cima, agora como vai ser, a gente vai desenvolver. E aí, a ideia inicial era fazer um balde de pipoca, né, no bolo, e ter um palhacinho de perna pra cima segurando o bolo. Na cabeça, no papel, lindo. Foi tudo lindo. Teoria maravilhosa. E aí na hora de executar, porque a gente fez, né, um teste, eu não gostei da ideia, eu mandei pra Tati. Não ficou legal. Não tava encaixando legal, não tava com essa aparência de suspense, do palhaço equilibrando, não era o que a gente queria passar. E aí a gente foi e mudou de ideia pra ser, né, o bolo com as tintas, né, como se fossem as tintas, ter a paleta ali de cores, mas tudo isso, pra ter o resultado final, a gente pensou muito antes, a gente quebrou muito a cara antes, né, a gente fez muito teste antes. Sim. Então, deixar o bolo inclinado, essa foi uma ideia do Richard, ele falou, vocês conseguem deixar esse bolo inclinado? Eu falei, então, porque o Richard deu pitaco em tudo ele dava pitaco. Ele ia lá na minha cozinha e dava pitaco, então, ele que deu a ideia do bolo inclinado, né, 12 graus, mas... E aí foi isso, aí foi esse resultado que vocês viram. E tinha que dar certo, né, porque seria um bolo assado no dia, realmente não é nada feito, é tudo ali na hora. Um bolo assado, montado. 1h30, né? Enfim, exatamente, 1h30 e que ele ficasse inteiro, em pé, dentro daquele prazo, né? Porque primeiro a gente apresenta um cartão de visita. As temporadas anteriores, como teve a pandemia, eles estavam fazendo com fotos. Então a gente já estava selecionando uma foto mais linda pra mandar. Mamão com açúcar, Mamão com açúcar, né? Só que aí não, na nossa temporada, a gente teve que levar de fato doce pra apresentar pra eles lá na hora. Eu acho que de primeira já foi as Carolinas, né, Tati? A gente pensou logo nas Carolinas, porque eu faço aqui, faz muito sucesso. Só que a gente pensou em talvez um outro sabor. Eu mesmo. Aí eu pensei assim, poxa, mas doce de leite, sabe? É um programa com nível tão lá em cima, e a gente vai levar uma Carolina de doce de leite. Aí comecei a dar uma surtadinha. Eu falei, não, vamos fazer com maracujá, botar geleia de morango, tentar fazer um negócio louco. Só que não fazia sentido, porque eu não vendia isso. Eu vendia Carolina
de doce de leite e todo mundo aqui ama. E aí eu decidi fazer de doce de leite mesmo, porque já era uma coisa que eu já fazia aqui, meus clientes amam. E tudo bem se não gostassem, porque era somente o cartão de visita, né? Claro que a gente queria que fosse o doce escolhido, mas tudo bem se não fosse. Realmente o bolo lá da Bernadette estava muito lindo, eu queria ter experimentado, porque olha, tava perfeito. Eu também. Mas tudo bem, então assim, Carolinas, ok, e a gente levou daqui de Teresópolis, a gente foi de ônibus, 8 horas de ônibus, na caixinha, botei na caixinha bonitinha, já foi num pratinho também, ela foi toda montadinha. Lá, chegou lá, a gente pegou metrô, a gente pegou Uber, então... inclusive, quem quiser, né, levar aí, já... Dá pra levar. De São Paulo também já dá pra encomendar, mandar pelo ônibus, porque olha, chegou inteira. Claro que a gente teve muito cuidado, ela foi comigo ali, né, o tempo inteiro, mas chegou tudo bem. E aí, voltando ao bolo, o sabor do bolo, a gente também, né, começou a pensar em vários sabores. Meu Deus, o que pode agradar? Porque, né, a gente quer ganhar, né, gente? A gente vai pra participar, claro que, né, é uma experiência incrível, mas a gente quer ganhar. E aí, veio a ideia do Black Cake, que aí a Tati ama, e eu falei, Tati, então vambora. Eu sou fissurada, realmente, nesse recheio. Quando a gente começa a fazer muito doce, trabalha com doce, a gente acaba, por incrível que pareça, né? As pessoas pensam que a gente come doce o dia inteiro, mas enjoa. O cheiro enjoa. E assim, as receitas são padronizadas, então assim, não tem necessidade de toda hora estar experimentando. E aí, quando a Amanda faz o Black Cake, normalmente que sobra um pouquinho, ela sempre me dá, ou quando ela faz fatia, eu mando pra cá, eu compro e realmente... É um sabor que eu sou apaixonada. Eu amo esses bolos mais frutados, né? E aí a gente, então vamos levar o Black Cake e vambora. E aí deixa eu só contar um pouquinho, então, como foi pra gente chegar lá, né? O que tu acha? Foi uma tour, né? Porque a gente mora em Teresópolis, estado do Rio. E aí nós fomos de ônibus. Pegamos ônibus aqui em Teresópolis, 9 horas da noite. Chegamos lá o quê? Por volta de 5h30 da manhã? 5h30. Por aí. Ainda tava escuro, então a gente esperou clarear, tomamos um cafezinho lá na rodoviária. E aí a gente já foi se deslocar pro estúdio. E aí, gente, a gente imagina, eu pelo menos imaginava assim, o estúdio, sei lá, ia ter um placão, estúdio, sei lá, do GNT, não sei exatamente o nome. Mas não é nada disso. Quando a gente chegou no endereço, a gente ficou perdida na rua. Era uma ruazinha. Vai pra lá e vai pra cá. Falei, porque a gente tava procurando uma placa. Ou pelo menos o número. A noite inteira sem dormir. Porque a gente não dormiu, né? A gente foi conversando a viagem inteira. Quem dormiu atrás da gente, coitado, que me perdoe, porque a gente foi conversando daqui lá. E aí a gente ficou meio perdido lá na hora, e arrasta a mala pra cá e arrasta a mala pra lá, meu Deus. E a Carolina na torre, na mão, na caixa. Lá na caixa. Enfim, achamos, aí a gente mandou mensagem pros familiares, né, pro Richard e ela pro Obviamente, Rafa, eles sabiam. Só pra falar que a gente tava inteira, que realmente era sério, que não era um sequestro, porque, né, até então, não sei. Eu imagino tudo. Beleza, bota o celular, a bolsa dentro de um armarinho, tranca e você só pega no final do dia. Você não tem acesso a mais nada, de celular nem nada. E ali, dali em diante, a gente começa... Gente, é vida de princesa, tá? Né, Tati? Faz cabelo, eu me acostumo. Maquiagem, é muito legal. Pode me chamar que eu vou. Eu também vou, eu me acostumo fácil também. Primeiro dia, a gente grava muito aqueles takezinhos, né? Enrolando brigadeiro, fazendo uma dancinha, eu ali com a Tati. Entrevistas, histórias. Isso. Aí tudo que a gente já tinha falado antes, nas entrevistas a gente repete lá, como a gente se conheceu. Equipe maravilhosa. Maravilhosa. Sem exceção, todos muito simpáticos, receptivos. Muito. A todo momento, que eu achei muito legal, eles falando assim, olha, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, só de já estar aqui participando, vocês já são vencedoras. E a gente ali na expectativa, eu pelo menos estava muito tranquila. Quando cheguei, né, Amanda muito nervosa. Quando eu cheguei, que eu fiquei na salinha, eles colocam a gente numa salinha de espera pra intercalar com as duplas, né? Eu comecei a ficar muito nervosa. Aí a Amanda, não é possível, agora que eu fico calma, você fica nervosa. Agora que eu tô calma, você tá nervosa. E a gente, uma tentando acalmar a outra ali em todo momento. E aí eles colocam a gente nessa salinha. Gente, é uma salinha fechadinha mesmo, só com sofazinhos, um bebedouro.
Isso. E nós fomos as primeiras a chegar. Então a gente ficou um tempo sozinha ali nessa sala, sem falar com ninguém, trancadas, e uma olhando pra cara da outra assim, e a Tati aqui assim, e eu aqui do outro lado, calma, calma. E aí chamaram a gente pra fazer maquiagem e cabelo. Até então a gente ainda não tinha feito, Aí a gente foi e fez. Quando a gente voltou pra salinha, começaram a chegar as outras meninas. E aí que o nervosismo toma conta mesmo, porque você não conhece, né, as outras duplas. O trabalho, o que vai acontecer, quem que vai ganhar. E aí a gente começa a tentar investigar. O que você faz? Aí você dá onde? A princípio, eu acho que estavam todas receosas. Todas. E, tipo assim, evitando falar para... Não dar spoiler. Não dar spoiler e informação. Mas acabou que, assim, eu e a Amanda, a gente fala pra caramba, né? Carioca em São Paulo, a gente já ganha no sotaque. E aí o pessoal começou a conversar, as meninas começaram a conversar, a gente, enfim, foi se entrosando ali. Pegamos 2 duplas, assim, maravilhosas. Foi muito gostoso de participar. Uma dupla de São Paulo mesmo, né? Do interior, eu acho. Isso. E uma de Curitiba. Então as meninas, super gente boa, batendo papo. E toda hora a produção vinha buscar uma dupla pra fazer esses takes, né? Então sempre ficava 2 pessoas ali, 2 duplas. E aí a gente, nisso, foi o dia inteiro. A gente saiu de lá às 9 e pouca da noite, assim. Que aí a gente conseguiu pegar o celular pra falar com a família, falar que tava tudo bem, que realmente estava acontecendo, né? E aí lá tem almoço, um banquete de almoço pra você comer, se servir. Todo momento tem água, tem cafezinho, lanche. Gente, muito bom, muito bom. E aí, acabou esse primeiro dia, tem uma van esperando a gente, pra gente ir pro hotel. Muito chique. E no hotel tinha um jantar também, né? Do hotel, e a gente pôde servir. Tinha música ao vivo numa terça-feira no hotel em São Paulo, tendo gente. Um happy hour, né? Um showzinho. Muito diferente do que a gente tá acostumado, né? E aí, perfeito. Fomos dormir, assim, né? Dormir, porque a ansiedade é 1000. E aí no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, a gente já tinha que estar lá embaixo de café tomado. A gente também tomou café no hotel, né? Porque a van tava esperando a gente pra voltar pro segundo dia de prova, que aí sim era competição de fato. Na noite anterior, né, assim que a gente acabou as gravações, eles apresentaram pra gente a cozinha que a gente ia trabalhar. Então eles falaram, ó, aqui tá o fogão, aqui fica a batedeira, aí abriram as gavetas pra gente ensinaram, né, como que usa, caso alguém não soubesse. Exato. E aí eu lembro que até, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela falou assim, olha gente, aproveitem. É uma competição, mas tentem aproveitar ao máximo. Se vocês estão aqui porque vocês são merecedoras, aí corta pra Amanda. Já chorando aqui, ó. Ai, gente, é muita emoção, muito louco. Foi, mas voltando pro hotel, a gente batendo o que cada uma iria fazer. E assim, na cabeça estava muito alinhado. Tudo certinho. E é o que a gente faz todos os dias. Então eu falei, Amanda, a gente estava assim, muito confiante de que daria certo. O sabor eu tinha certeza. Eu falei assim, não tem como ficar ruim. A gente ficou muito apreensiva porque, claro, erros podem acontecer. A gente não estava acostumada com o forno. A massa poderia dar errado. O recheio poderia dar errado. Tudo poderia dar errado. Só que a gente estava tranquila em relação à divisão, né? E alinhamento de nós duas. A gente conversou muito. A gente falava, Tati, eu começo na massa, você vai pro recheio. A que acabar primeiro pega na geleia, a que acabar primeiro faz isso. E aí a gente foi fazendo nessa sequência e uma conversando com a outra pra falar o que estava fazendo e qual seria o próximo passo naquele momento. E aí vamos pra degustação. Não, a gente da não começou. A gente parou no café, a van pegou. A van pegou a gente, porque aqui, gente, é assim, tá? A gente vai falando, vamos depois misturar, a gente volta, vocês vão quem entendendo. assistiu sabe. E aí a gente volta pro dia lá na gravação, mesma coisa, tranca o celular dentro do armarinho, você só pega no final do dia. E uma coisa muito importante, que a gente já sabia dessa informação, a primeira dupla eliminada iria embora mais cedo, porque né, não tem aquela segunda parte da prova pra fazer. E aí eu lembro que eu falei com o Richard assim, olha, se eu te mandar mensagem cedo, é porque deu ruim, que a gente foi eliminada, né, as primeiras eliminadas, então vamos embora. E aí eu lembro de noite, quando eu falei com ele, ele falou assim, eu já sei que você ficou pra próxima etapa. Porque a gente conversou, eu conversei com ele já era 7 horas da noite, né? Por aí. Mas aí voltando, então, pro segundo dia, que aí é a prova. A gente chega com a vanzinha
E aí a gente vai se arrumar, maquiagem, roupinha passadinha, cheirosinha. Chega pra gente, Ai, tudo gente, no cabide, tudo sensacional. E aí vamos pra prova, que é essa que a gente tava comentando, né? De fazer a massa e recheio. E aí a gente tem que fazer uma degustação, né? Que é a primeira parte ali, que é para os jurados provarem. E se a gente passar dessa parte, a gente faz o bolo. Até então a gente não sabia se a gente ia fazer o bolo. Eu queria muito fazer o bolo. Então ali naquela primeira parte a gente já pode adiantar processos. Isso. A gente faz a degustação, mas a gente já pode assar a massa do bolo e fazer recheio do bolo e fazer a geleia do bolo. Apresentamos o montamos, doce. fizemos, foi disparado o mais bonito, gente. Se vocês verem aquela foto, vamos falar, né? Mérito nosso. Eu vou ver se eu boto uns trechinhos. Coloca assim a foto girando assim, eu acho que tem um take virando. O contraste da cor da massa com o recheio que é claro. A geleia, né? Que tem aquelas cores laranja, amarelinha. A sementinha do maracujá. Né? Perfeito. Ficou lindo. Então apresentamos. E aí, né? Claro, tem críticas, foram super válidas, né? A gente super abraçou essas críticas e falamos, vamos resolver, que foi a acidez, faltou um pouquinho de acidez. A massa eles ficaram com receio de, por ser um bolo, né, em camadas, se a massa iria aguentar, mas tudo bem. Eu esqueci de falar, Tati, da vantagem que a Bernadette teve, né, de dar pra gente as camadas de bolo, né? E aí lá na hora o Felipe até falou, Amanda, deu dificuldade pra você. Mas assim, confesso pra vocês que a gente foi preparada. Gostou, né? Pra fazer até mais uma camada, 5 né? camadas de massa e 4 de recheio. Quem é meu cliente sabe, todos os meus bolos têm 5 camadas de massa e 4 de recheio. Então, quando ela deu 4 camadas de massa e 3 de recheio, eu falei, ok, perfeito, super de boa. Não atrasou em nada. Não. Eu fiquei preocupada dela dar menos. Se ela desse menos, que o nosso bolo não iria ficar visualmente bonito, tão aparente, sabe? altinho, a fatia, né? Enfim, então, seria comprometida. Deu super certo. Agradeci até ela depois. Falei, obrigado. E aí foi isso. Aí beleza, a primeira prova a gente, né, ganhou como doce mais doce. Passamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente já começou montando o bolo, porque a gente já havia feito alguns processos, né, adiantado antes. Corrigimos, botamos o recheio, limão, mas nada que naquele momento atrapalhasse. Deu super pra refazer ali, usar a base que a gente já tinha feito e só corrigir a questão da acidez. Então não tivemos problema também. E aí a Tati falou, vocês querem raspas de limão? Então toma raspas de limão. Vocês querem raspa? Vocês terão raspa de limão siciliano. Já montamos o bolo. A gente foi fazer o Burger Queen, aí foi fazer as caldinhas coloridas. Isso. Foi fazer a parte da tábua, né, de pasta americana. Um detalhe, eles deixaram em aberto, assim, pra gente levar alguma coisa pronta. Porque como é um bolo que poderia ter modelagem, né, a gente poderia adiantar alguma coisa em casa pra levar pronto. Lá, antes da prova, foi analisado. O pessoal da gastronomia analisou o que cada uma das duplas, né, havia levado pra ninguém ficar em desvantagem. Então, assim, eu levei daqui o pincel e aquela paleta de cores pronta. E a Bernadette, a gente não sabe, né, o que ela levou, mas a Stephanie levou todos os bichinhos também prontos. Inclusive, foi uma hora que eu fiquei super apreensiva. A Amanda até chamou uma menina da equipe, por quê? Equilibrista. A primeira coisa que veio na nossa mente seria circo, algo voltado pro circo. Então a gente pensou no palhaço, mas também no equilibrista, equilibrando o bolo. E aí, tanto a Bernadette quanto a Stephanie tinham levado o tema de circo. Aí eu falei, cara, Amanda, vai dar merda. Não, e a Tati, ela não sabe esconder muito, não. Ela fica assim, vai dar merda. Não eu falei, isso. Amanda, tinha que o ser tema circo. da prova não é esse. Eu aqui, Tati, é o mundo das artes. É tudo que envolve eu falei, não, arte. Vai lá, fala com a mulher. Fala com a mulher, vê se porque senão a gente ia ter que pensar em outra coisa naquele momento. Aí eu chamei ela, falei, olha, só pra tirar uma dúvida, as meninas, a gente deu umas piadinhas, viu que trouxeram elementos de circo, mas assim, é mundo das artes, né? Tá no tema. Ela, não, tá super no tema, é isso mesmo. Eu falei, Tati, aguenta o coração, né? Isso. E aí a gente levou algumas coisas prontas, mas a gente também pediu, né, pasta americana, porque se caso não pudesse, faria ali na hora. E aí é isso, a gente fez a segunda parte, e aí a gente, né, levou o bolo. Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu lá, que foi da primeira prova, né? Lá tem uma pia, né?
atrás. Ah, é verdade. Pra você lavar algum utensílio, né, que você vai utilizar. Gente, a gente esqueceu que tinha essa pia. Eu acho que a gente tava tão concentrada ali em fazer bolo e tudo, que a gente esqueceu. E toda hora experimentando usando colher, tinha né? uma gavetinha com várias colheres e a gente experimentando. Toda hora que pegava uma colher, experimentava e jogava lá. Porque também tem uma caixa que você vai jogando as louças sujas. Porque depois a equipe não tem pega... pia ali na bancada, né? Uma pia atrás. A equipe pega, né, aquela louça ali e leva pra lavar. Só que se você precisasse, por exemplo, de usar a batedeira de novo, aí você ia nessa pia pra lavar, pra você reutilizar, né? Gente, a gente esqueceu completamente dessa pia. Você acredita que eu tive que pedir colher? A gente levantava a mão, né? A gente tem instrução, levanta a mão. Tem um rapaz que fica um funcionário, né? Responsável só por essa questão do que precisa, enfim. Aí ele olhou assim, né? Eu falei assim, você pode trazer mais colher? Aí ele, colher? Eu falei, colher, porque acabou aqui e tal. Aí ele, tá bom. Aí veio ele com uma colherzinha assim e entregou pra gente. Eu falei, tá bom. Acho que eu acho que já tava acabando, sim, né, já tava tudo Aí nesse intervalo que a gente fica ali, né, com as meninas de novo, logo após a prova, antes de saber, né, o resultado, eu acho. Aí a gente conversando com elas, aí uma delas, não vou lembrar quem era, falou assim, porque enquanto uma tava fazendo, a outra tava lá lavando a louça. Aí eu olhei pra cara da Tati, tinha uma pia pra você lavar e assim, gente, apagou da cabeça. Aí eu falei, nossa, que mico, a gente pedindo uma colher, gente, era só fiz lavar. até questão de usar a pia nem tinha necessidade, mas eu fui lá e lavei uma colherzinha. Porque, gente, mas assim, é muita coisa, né, pra lembrar, e a gente esqueceu. O foco era o bolo. O foco era o bolo, era a massa dá certo, o recheio dá certo. Lá tem um, como é que é o nome daquele? Ultra congelador, então a gente botou lá 10 minutinhos, o bolo já saía geladão. Que aí foi maravilhoso pra gente, porque, né, o bolo geralmente tem que descansar, né? Em minutos congela, se for preciso, né? Então a gente teve a estrutura necessária ali, é uma cozinha realmente equipada, é profissional. E assim, não tem nada misturado com da outra equipe. Cada equipe tem um micro-ondas com a sua cor, né? A nossa foi a vermelha. Então tinha um micro-ondas da cor vermelha, verde, rosa. A geladeira, tinham 2, cada prateleira com a etiquetinha também, pra ninguém misturar ingredientes com ninguém. Exatamente. Forno também, cada equipe tinha o seu forno. O forno a gente não pode mexer na temperatura, mas ele fica numa temperatura de 180 graus, que é padrão, que a gente precisava mesmo. Que é padrão mesmo pra assar bolo e tal. E assim, tudo muito completo, tinha muita coisa. E aí levamos o bolo pros jurados. Nossa, ali na hora... O pessoal tudo apreensivo, achando que o bolo ia cair, meu Deus, isso aqui. Só que não, deu tudo certo. Teve um momento ali que o Lucas foi pegar a fatia, tu lembra, tá? Quase que o bolo cai. Porque o que acontece? Ele tem uma base fixa e tem uma base móvel que vai embaixo do bolo pra eu encaixar essa base nessa base. Só que ali eu esqueci, a gente poderia ter colado, né? Com uma ganache ou até com pasta. E na hora que ele foi pegar a fatia pra sair, ele enfiou embaixo dessa base desse bolo, sabe? E aí deu aquela levantadinha. Aí eu achei que eles iam mostrar isso no programa, mas aí não mostraram. Não mostrou, mas segurou, conseguiu, deu tudo certo. Deu tudo certo, ele voltou, né, pra basezinha que ele tava. Isso. Deu tudo certo no final, gente. Foi muito bom, foi muito maravilhoso. A Carole, nossa... não apareceu a Carole, que foi uma coisa que me marcou. Na hora que ela tava experimentando, que ela olhou pra gente e falou assim... assim, maravilhoso. Não tava na hora dela falar. Tava na hora só deles experimentarem ali, né? E aí, não sei se o Felipe tava falando alguma coisa, não sei. Ou a gente tava falando também. Sei que ela olhou pra gente assim e falou assim, tá maravilhoso. Só dá uma respirada. Também, né? Que foi a Michelle e o Lucas, né? Tiraram. Enfim, pagaram pelo doce, que é o elogio mais esperado, né? Por quem participa. E, poxa, conseguir dos dois, assim... Foi demais, gente. Foi demais. A gente só chorava. Eu não sei se em alguma edição alguém já conseguiu de mais de um jurado fazer isso. Também não lembro, mas... Fica aí. Mas assim, nossa, foi muito perfeito. Mas mesmo assim, a gente não tinha certeza, né? De ter ganho de fato. Porque aí a gente apresenta do resultado, passa uma insegurança, tem né? aquela pulguinha, porque o bolo delas também foi muito elogiado. Sim. O cheiro de Da banana massa, tomou conta do estúdio, sério, verdade, muito cheiroso. verdade. Eu fiquei com vontade de provar. E aí, vamos aproveitar para responder uma pergunta que perguntaram se a gente pode provar os doces e não, a gente não pode.
a gente não experimenta nada. Depois, né? Claro que quando a gente tá fazendo, a gente experimenta. Mas depois do bolo pronto, a gente não experimenta. Das meninas, a gente não experimentou nada. Não pode. Eles pegam o bolo e somem com o bolo pra lá. Teve a prova. Qual? Que a gente perdeu da corrida. Ah, gente, essa aí foi boa. Por quê? Com menos de 10 minutos pra acabar a prova. Eu iria ganhar, tá, gente? Mas... Deixa eu contar. Com menos de 10 minutos pra acabar a prova, se vocês verem, né, no take, o bolo da Stephanie já tava pronto, eu tava só ajustando alguns detalhes. Teve a dinâmica. E eu falei, Tati, a gente ia ter a ajuda da Carole. Talvez até seria bom, sabia? A Depois opinião, eu fiquei pensando. né? Mas assim, na hora, eu pensei assim, deixa pras meninas. Não tinha o que mudar, né? A gente não tem o que mudar. E mesmo se ela fala alguma coisa, não iria ser feita essa alteração com 10 minutos. Não tem como, né? De estética. E aí eu falei com a Tati falou assim, ganho ou perco? Aí eu falei, pode perder. Porque, gente, eu sou muito alta. Obviamente, se eu desse minhas passadas ali, eu acho que eu iria ganhar a prova. Também não sei, né? Mas assim, combinamos que eu perderia. Tudo bem de perder, né? Não que a opinião da Carole não seja importante, mas naquele momento ali a gente não tinha como fazer. A gente achou que pra gente não iria acrescentar. Então Exatamente. a gente deu, talvez, uma chance, né? Assim, pras meninas, né? Pra deixar pra elas. Que talvez poderia ajudar em alguma coisa. Mas assim, já tava muito finalizado. Pra vocês terem noção, eu acabei logo depois. A gente ainda ganhou 15 minutos de vantagem. Nem usamos. E nem usamos, porque já terminamos já tava antes, bem, na verdade, né? Fiquei limpando lá a bancada. Falei, vou limpar aqui, passar o álcool. Qual foi a sensação? Eu, assim, até hoje, lá na hora, que eles perguntam isso pra gente, né, no final. O que você tá sentindo depois que a gente ganha? Eu não sei expressar em palavras. Não sei. Eu só soube sentir na hora. É um sentimento de muita gratidão, eu acho, né? De dever cumprido, de missão cumprida. Não sei. Quer falar? Na minha passou um filme, né? Primeiro, minha família teria muito orgulho e, assim, pra mim isso foi muito importante, né? Minha mãe, meu marido e meu filho, eu saberia que meu filho ficaria muito feliz. Meu marido tá sempre me apoiando. Se hoje eu sou confeiteira é por causa da minha mãe, então assim, passou isso pra mim, né? Tem dela dentro de mim aqui em tudo que eu faço. E a nossa profissão, né, é muito desvalorizada, né? As pessoas normalmente procuram preço. Enfim, é uma concorrência às vezes desleal. E ali era a concretização de, assim, dever cumprido, caminho certo. Cara, segue o que você tá fazendo, tá na linha certa. Exatamente. E uma emoção, assim, realmente inexplicável. É um programa muito gostoso de se assistir. Foi retratada, assim, a nossa amizade. A Amanda me permitiu brilhar com ela. Então, assim, pra mim isso não tem preço. Fortaleceu ainda mais a nossa amizade, a nossa irmandade. Eu sou suspeita, cara, sério. O que eu falo, assim, de não saber passar em palavras, porque... Vou aproveitar, então, já que tu falou um pouquinho, né, da tua família. Eu não venho de uma família que faz bolo, que faz doces, assim. A minha avó fazia bolo salgado, mas, assim, nada muito profissional, nunca foi. Minha mãe não é de fazer bolo. A confeitaria entrou na minha vida muito do nada, muito de repente. Eu trabalhava, né, no consultório, então assim, eu ouvi muita gente falando, você é louca de estar largando isso pra... O certo, né, pelo duvidoso. Tua carteira assinada, o seu salário certo. Gente, eu quase não trabalhava no consultório, a Tati sabe, assim, trabalhava, né, mas assim, meu patrão, tinha dia que ele não atendia. Então, eu sentava lá e só atendia telefone, eu não fazia nada, né, fazia, mas não fazia. Então, assim, hoje eu trabalho às vezes 12 horas por dia, até mais, quando a gente tem final de semana muito cheio. Só que eu estou realizada. E assim, quando eu falei que eu ia pedir conta pra me dedicar à confeitaria, muita gente duvidou, muita gente falou que você é maluca, você é louca. Minha família, assim, hoje em dia me apoia, mas lá no início, né, nem sempre foi assim. Eu tive muito... Meu braço direito sempre foi o Richard. O Richard, ele sempre me apoiou, sempre esteve comigo. Eu falo que ele, somente ele, é a única pessoa, depois de mim, né? Mas assim, responsável por eu estar onde eu estou, por estar caminhando, né? E crescendo,
na confeitaria, porque ele que sempre apoiou, ele nunca duvidou, ele sempre falou, tenta, se não der certo, faz outra coisa, mas vai, faz, é o que seu coração tá mandando. Então assim, de lá pra cá, eu me especializei, a gente vai fazendo curso, a gente vai comprando, vai se especializando. Então assim, a gente participar desse programa e sair de lá vencedora... Uma conquista, assim, né? Do mérito, né? De tudo que você conseguiu construir. É demais. Então assim, eu não consigo passar em palavras o sentimento que eu tive. Até hoje eu não sei passar em palavras qual era o sentimento, porque... Êxtase, né? A gente tá ainda meio que na dúvida, às vezes ainda fico nas assim, nuvens. às vezes ainda fico assim, será que isso tudo aconteceu? E aí eu já revi o programa 50 vezes e eu vou ver e rever várias vezes, porque foi demais. A edição que fizeram do nosso programa, tudo bem que a minha bonequinha ficou meio estranha, assim, sabe? Meu nariz, fizeram um narigão. Tá, gente, eu tenho um narigão, mas né? Uma caricatura, né? Mas, cara, foi, nossa, a concretização, assim, de que vocês estão no caminho certo, faz com amor, vai dar certo, sabe? E vai embora. E deu. Então, assim, deu, sabe? Porque saí de lá com um troféu. Foi. E aí eu ganhei uma batedeira, uma KitMade maravilhosa, gente. E aí, detalhe, no final do dia, no final do programa, eles pegam aquela caixa da batedeira e dão na sua mão. Bum! Vai! Leva! E aí? A gente lá em São Paulo, a batedeira pesadíssima. Na rodoviária. Eu vou deixar aí trecho desse vídeo também, porque eu fui arrastando literalmente a caixa da batedeira pela rodoviária fora, porque ela é muito pesada. O chão é lisinho, deu Tava bem embalada, né? Ai, gente, mas aí foi muito incrível. Foi. E aí a gente chegou em Teresópolis, dia 19 de outubro, né? 6 e pouca da manhã também. A gente, nesse mesmo dia da gravação, a gente foi pra rodoviária pra pegar o ônibus pra vir embora, no dia 18 de outubro. E aí chegamos em Teresópolis e aí, gente, sem sacanagem, é pegar o troféu, a medalha, embrulhar e guardar. É o pior, né? Porque a gente não podia falar nada com ninguém. Eu acho que até é uma sensação, um nervosismo até maior do que a participação em si. No nosso caso, né? A vitória e ter que esconder isso de todo mundo, não poder gritar. Porque eu acho que essa era a vontade, né? A vontade da gente pegar e gritar e falar pra todo mundo, mas não podia. Não podia. Aí a gente ficou por 5 meses. 5. Hoje é que dia? Dia 18? 18. Hoje faz 5 meses que a gente ganhou, então. Dia 18 de outubro meses, que a gente foi e ganhou. E aí a gente chegou em casa, guardou e... Só falava disso, né? A gente ficou uma semana... Todo e-mail que chegava na minha caixa de entrada, eu ia lá fuçar pra ver se era da produção. O pessoal aqui de casa já até reclamava, porque eu e a Amanda, a gente tava chata. Porque só nós duas podíamos, né, falar. E a gente falava disso. Aí quando chegou o e-mail, meu Deus, que felicidade. Caraca, ela berrava de lá, eu não acredito, meu Deus. Aí a gente contou, e aí foi aquele alvoroço todo. Eu não esperava tanta repercussão. Tanta, muita. A cidade inteira, né? Todo mundo parabenizando, todo mundo postando, repostando. E o pessoal reconhecendo a gente na rua, gente, nos restaurantes. Eu não tenho vergonha não, eu tô adorando. Pode falar comigo, vem falar. Não, eu falo, só que assim, naquele primeiro momento tu fica assim, vou te ver, e aí tu fica assim, Ai, muito bom, gente, que carinho, quanto carinho. Muito várias colegas de profissão, várias amigas, porque a gente tem contato, também, né? Assim, abraçaram, compartilharam. Demais. E aí, chegou a segunda-feira, que foi o dia do programa. A Tati, a família dela, né, mais pessoas já sabiam, a minha família, ninguém sabia. Mas aí veio todo mundo aqui pra casa da Tati. E eu vou deixar um pedacinho desse vídeo também pra vocês, porque foi como se fosse um gol do Brasil. Quando cada vitória ali, a gente ia gritando, comemorando. Mas quando de fato falou ali, é você, Amanda, e todo mundo, uau! É você, Amanda. Muito legal, né, Tati? Foi. Eu tô muito realizada. Tem mais pergunta?
se vocês ficam sabendo só na hora mesmo que está sendo esperado no programa. Eu acho que é do tema, né, dessas coisas. Não, a gente ficou sabendo antes, como a gente disse, a gente se programou, né? Mas bem próximo, né? Bem próximo, coisa de meio mês. Porque a gente ficou deram sabendo. a data e semanas depois a gente já foi gravando mais vagamente, né? Isso. Acho o Lucas um fofo. De perto ele é assim também? Eles não podem falar muito com a gente, né? Eles só passam pela gente. E aí dão um sorrisinho, dá um tchauzinho. Porque o que acontece? No primeiro dia de gravação que a gente tá gravando os takes, tem um outro episódio sendo gravado o dia da prova. Então tem sempre esse revezamento de episódios, né? Então eles passam, cumprimentam, todos muito bem educados, assim, não tenho o que reclamar, falar de ninguém. Mas o nosso contato mesmo é ali na hora da prova mesmo. Cara, eu já quero ir pra outro programa. Eu quero me inscrever em tudo agora. Chamem a gente. Eu tô preparada. Deu um gás, assim, e coragem pra ir pra qualquer competição. A gente topa qualquer negócio. E é então isso. vamos encerrar esse vídeo, Tati, que eu acho que já tá longo pra caramba. Queria só, então, agradecer aqui a Tati por ter topado. Eu que agradeço. Uma honra. Foi um braço direito e esquerdo lá junto comigo. A gente realmente trabalhou e fez tudo em 4 mãos. O que uma fazia, a outra já tava fazendo. Tem até um videozinho, né? Tati, eu preciso da cauda. Já tá pronta. A Tati aqui, ó, já tá pronta. Eu tava fazendo, a outra dia agilizando outra coisa. Tá precisando de quê? Quer que eu faça o quê? Estamos impressionadas. É assim, eu preciso da cauda. Tá pronta. Cara, demais. Então, assim, ornou muito. Foi um balé. Deixar o Instagram da Tati aqui, então, pra você que tá assistindo, ir lá seguir ela lá no Instagram, tá bom? Vamos encerrar, então? Um beijo! Beijo! Espero que vocês gostem, tenham gostado aí da nossa experiência. Obrigada! Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. E mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela torcida.